Você está ligado no Clipping Eletrônico, seja muito bem-vindo. Casa separa, casa separa, casa separa. O assunto de hoje é por que aumentou tanto o número de divórcios aqui em São Paulo. Gente, só para vocês terem uma ideia em casa, que eu não estou exagerando no meu espanto, o aumento chegou a 286% em relação ao mesmo período do ano passado. Para discutir esse assunto, eu te convido para ficar conosco e também com os nossos queridos e ilustres convidados. Como aqui ao meu lado, ele que é psicólogo clínico, Ari Guarnieri, psicólogo e também terapeuta de casais. Seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, Liliane, tudo bem? Alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado. Também conosco, ela que é do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, a doutora Jussara Citrone Modanese, advogada. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Te assustou esse número na hora que eu falei? Porque na hora que eu li, eu fiquei espantada. Mas Sim. no seu dia a dia deve ser natural, não? O número aumentou realmente bastante. Desde 2007, os cartórios, os tabeliões de notas lavram escrituras de divórcio. Mas no ano passado, em junho, com a emenda que suprimiu o prazo, esse número aumentou bastante, sim. Essa emenda que você se refere à emenda constitucional 66, Isso. que facilitou o divórcio. Antes dessa emenda, nós tínhamos prazo. Nós tínhamos que comparecer testemunhas comprovando que as pessoas estavam separadas de fato há mais de 2 anos ou que haviam se separado há 1 ano. Agora não, agora eu não preciso mais de prazo, eu não preciso de testemunha. Pode casar em 1 mês e no mês seguinte comparecer. 1 ano para oficializar, como era no passado, mais 1 ano para dar o próximo passo, que era o divórcio, para oficializar. Não é um tempo necessário de maturação? Você acha que realmente não precisa? Precisa sim. Normalmente, quando o casal entra em crise, eles precisam de um tempo, para rever qual é o problema, onde está o conflito. E eu acho que esse tempo que agora foi suprimido, né, pela lei, realmente facilita e aumenta os índices, como nós temos visto. Mas o acordo exige esse tempo, né? Eu estava aqui refletindo, parece que sumiu o tempo, aumentou o índice mesmo. E isso foi sentido nos cartórios, Foi, doutora? A procura foi maior. As pessoas comparecem, porque hoje é simples. Eles trazem a certidão de casamento, comprovam que são casados, por meio de uma única escritura formalizam o divórcio. Qualquer pessoa pode ser candidato a esse tipo de benefício pela Constituição 66, ou seja, quem tem filhos, quem tem constituir um patrimônio junto, quem é que pode realmente ter essa atitude diante do casamento? Nós temos 2 procedimentos, um perante o juiz no fórum e outro perante o tabelião de notas. Para que seja feito o divórcio por escritura pública, eles não podem ter filhos menores ou incapazes e tem que estar de acordo. Se eles estiverem brigando, discutindo sobre a partilha de bens, um querendo, outro não querendo, ou com filhos menores de 18 anos, eles precisam procurar o Poder Judiciário. Agora, quanto ao prazo, é para todo mundo, né? Quanto à não existência mais do prazo. Agora, aos tempos modernos, Ari, as pessoas se separam mais amigavelmente ou isso também é uma coisa lúdica, utópica de falar? Não, hoje a gente vê que os casais conversam mais. Existe hoje mais a tendência dos casais buscarem a razão do conflito, né? O que a gente começa a ver... Conversa nada mais que... Você vai no restaurante, tá lá, olha, eu sei direitinho o tempo de casado. Tá lá naquele restaurante, aquele clima gostoso, Ari. Aí, quando você vê... Ou um está no celular, aí você fala, não, pode ser uma ligação urgente para babá, para avó, para saber se o filho está tudo, ou para o parente, né? A outra está olhando para a paisagem. Aí você chega o prato, é servido, aí você fala, não, agora eles vão comentar, né, que aroma delicioso, ou alguma coisa, aquela refeição, né? Aquele silêncio sepulcral. Se tiver uma musiquinha ambiente, ainda ajuda. Mas aí você está falando do casamento. O casamento é isso mesmo. Essa é a diferença do homem e da mulher, né? Qual é a diferença? A diferença é que os dois são diferentes. Um age de uma maneira, outro age de outra. Você não vai dizer que a mulher fala mais, não, né? Fala muito mais. Hoje eu estava exatamente A mulher fala 7 vezes mais comprovado cientificamente do que o homem, né? Esse é o grande problema do homem. Na verdade, quando ele chega em casa após o trabalho, e a mulher quer conversar, ele já esgotou todo o repertório dele de conversa. E aí ele vai para a televisão. Esse é um grande conflito do casamento. Mas você estava falando da separação, né? Hoje os casais, antes de separarem,
eles estão buscando, sim, mais conversar e compreender melhor a separação. O que é interessante ver é que, normalmente, eles chegam no consultório, um quer separar e o outro não, que é a mesma questão. Dificilmente os dois chegam no consultório, os dois querendo se separar. Mas isso é verbalizado ou é um sentimento do terapeuta? Não, é verbalizado, é verbalizado. Então, essa disputa mesmo de um querer e o outro não querer é a mesma disputa que chega no cartório. Normalmente, um tem mais a tendência de querer se separar e o outro quer permanecer no casamento, não é assim? O que a gente vê, eles chegam já no consenso de se separarem, mas às vezes dá para perceber, sim, que um comparece porque o outro pediu, porque não dá mais. Exatamente. E acabam assinando. E doutora Jussara me dizia ainda, quando eu falei dessa estatística de 286%, não é, o número em relação ao mesmo período do ano passado de aumento aí de separação por divórcio, ela me dizia que a estatística somente em cartórios, sem levar em consideração o que é feito no Poder Judiciário quando o casal tem menores ou está brigando pelo divórcio. Esses dados são do Colégio Notarial. Todos os tabeliões de notas de São Paulo informam o Colégio Notarial quando lavram uma escritura de divórcio. E aí a facilidade é essa, eu chego até lá acompanhando o meu cônjuge, o ex que vai ser, né? E tem mais que levar... advogado. Porque tá todo mundo achando que já pode fazer até por telefone. Não, nós precisamos, é assim? Nós precisamos que as partes compareçam com documentos de identidade para saber que o João é o João, a Maria é a Maria, a certidão do casamento. E o advogado assistindo, orientando. Aí sim nós podemos formalizar essa escritura. Quanto custa para separar hoje com essa com menos burocracia? Se não houver partilha de bens, nós consideramos escritura sem valor declarado. É R$ 267,92. Esse é o custo para o cartório. Depois que eles formalizam Mas porque os dois são pobres ou porque foi um regime de casamento que dizia isso? Porque as escrituras, elas são tabeladas. Nós temos escrituras consideradas com valor, como uma venda e compra, quando eu tenho partilha do patrimônio, e eu tenho faixas de preço, de tanto a tanto um preço. E escritura sem valor. No caso, o divórcio simples, sem partilha, é considerado sem valor. É a orientação da Corregedoria de Justiça que a cobrança seja feita dessa forma. Quanto que é para casar? Para casar, em média, uns R$300. Podia baratear para te estimular mais, então, gente. E é importante também esclarecer que a escritura ela deve ser encaminhada ao registro civil. O que é feito no tabelionato de notas é a formalização da vontade do divórcio. O traslado, a cópia da escritura, é encaminhada ao registro civil, porque lá o registrador vai averbar no termo de casamento o divórcio. E aí tem uma série de questões que envolvem isso, que é inclusive aquela coisa romântica, né? De pegar o nome do marido, colocar no seu sobrenome. O marido pegar o nome da mulher. Isso é romântico, Ari, ou não? Ou você não encara dessa forma como terapeuta de casal? Eu acho que é romântico, sim. A mulher casou comigo por causa do meu nome. Mas assim, eu estava agora observando a doutora Jussara, no consultório, a questão da disputa de bens e valores não surge. O que surge é a questão mesmo da disputa de poder, do próprio filho, né, quem fica com o filho, ou a questão do próprio relacionamento. Quem é que chega no consultório para tratar de terapia de casal? Vai por indicação? Vai porque é alguém que quer salvar a relação? Ou vai para alguém que quer dizer assim, olha, você vai ver que a gente não dá certo, mesmo o terapeuta vai contar para gente? Hoje tem ido por todos esses caminhos, né? Uma coisa que eu tenho percebido hoje é que o homem tem procurado também ajuda. Ele próprio, que antes era uma coisa mais difícil da mulher, era uma coisa mais, cabia mesmo a um papel mais feminino dela buscar ajuda. Agora, um dado muito importante ainda é a mulher que procura salvar o casamento. Ela é a pessoa que sente mais a separação do que o homem. Sob todas as circunstâncias, traição, qualquer tipo de situação? A traição era uma questão mais masculina, né? Ainda continua sendo. E aí todos os outros atributos era feminino, era da mulher. Sobre todos os outros que sobram, mas hoje a mulher, tanto quanto o homem, ela está muito nessa questão da relação, da liberdade, ela está muito equiparada ao homem, então não tem grandes diferenças. A doutora Jussara é casada? Sou. Quantos anos? Há 14 anos nós estamos juntos e casamos depois de um período. Então vou te contar uma curiosidade que eu fiquei sabendo e vou agora me certificar com o Ari Guarnieri, nosso terapeuta aqui de casais.
Em média, qual é a data de validade de um relacionamento para ele ser renovado ou esgotado? Tem uma estatística? Não tem uma estatística científica, tem uma fala, né, que o 7º ano é um ano crucial. E a gente observa mesmo que a partir do 7º ano o relacionamento fica mais maduro. E culminando a doutora já está bem, doutora. Então, quando o casal chega a partir, não tem uma data específica, um ano específico, mas quando ele começa a amadurecer o relacionamento, a tendência de uma divisão, de um divórcio é menor, né? Porque o homem vai conhecer melhor o marido e o marido a mulher, então fica mais fácil. O que é amadurecer em uma relação? Se nós somos seres humanos em constante metamorfose, não é? Eu fico imaginando aonde é que é esse encontro de amadurecimento. Bacana, boa pergunta, né? Obrigada, porque eu sou jornalista. Uma boa pergunta, porque estatisticamente, aí sim, cientificamente, é comprovado que até o 3º ano do casamento, o casal ainda está no estágio da paixão, então tudo é suportável, tudo ainda é lindo e maravilhoso. E a partir desse 3º ano, o casamento entra mesmo na dimensão do relacionamento, que vem as dificuldades. E aí o que amadurece um relacionamento? É comunicação, é acordo, é suportar o adverso, é ouvir o outro, e essas coisas não são muito fáceis. Com essa situação imediatista que a gente vive em todos os setores da nossa vida, não é? Ou você não é aí também louco para os resultados serem rápidos, né? Tá todo mundo assim, a internet fez isso com a gente, né? Os eletrônicos fizeram isso com a gente. O que você tem visto, doutora Jussara, lá em cartório? Assim, as pessoas têm tolerado mais ou têm tolerado menos? A média de tempo de casados aumentou ou diminuiu para quem procura separar? Nós temos de tudo. Tem assim, casais que estão casados há 10 anos, pessoas que se casaram há 20 anos, mas um saiu de casa e agora eles comparecem para formalizar. E temos também há 2 meses. Esses dias eu assinei uma escritura. 2 meses? 2 meses casados e vieram para se divorciar. Eu podia trabalhar com isso não, gente. Porque eu ia dizer, gente, volta para casa, pensa mais um bocadinho. Essa semana eu recebi um casal no consultório, exatamente isso. Eles já se separaram, já se divorciaram e a filha agora completou 18 anos. Então o pai voltou para casa na função de educar a filha. Olha... E aí, assim, ele não vive mais maritalmente com a mulher, mas ele está dentro da casa com uma função de controle mesmo. Isso é muito interessante. E aí, o agravante nem é esse. O agravante é que essa mãe casou novamente, tem um filho, e esse filho, que não é filho desse pai, assumiu esse pai como pai. É uma loucura da família de hoje. Essa é a família estruturada hoje, onde as relações, elas vão ganhando novas formas mesmo, e nós, terapeutas, vamos tendo que compreender tudo isso. Muito pelo esse imediatismo e intolerância ao outro que as pessoas estão tendo? Muito Porque, pela olha intolerância. isso, é uma prova disso. Mesmo que eles não convivam maritalmente, mas eles se suportam, que eu acho até mais difícil. Muito difícil, porque agora o casal começa a perceber que aquela filha de 18 anos não tem mais controle, porque ele foi exatamente para controlar, então agora eles vão se separar, definitivamente. Mas essa é mesmo a dinâmica dos relacionamentos de hoje. Né? Então não tem uma lógica, não tem mais uma coisa que fala, esse é o padrão. Os padrões da família hoje estão muito adversos. E para essa geração que está chegando agora, o que a gente vai dizer, que exemplo que nós vamos dar, como nós vamos nos posicionar enquanto formadores de indivíduos? Como a gente assume, olha, tem um novo tipo de família. E aí? Pois é, né, doutora Jussara? Estava conversando com ela que a função dela é separar, e a minha função é unir. É unir. E, então, eu hoje vejo cada vez mais e acredito que somente o diálogo, a compreensão, né, suportar a diversidade é capaz de unir. Porque o casal hoje os novos chegam para o casamento, primeiro muito deslumbrados com o casamento, e depois eles vão ter que encarar a realidade do casamento, né? E essa realidade é outra. E aí eles vão ter que suportar isso, né? E esse suportar,
existe algumas... A gente está falando para muita gente, eu quero aproveitar